Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje eu tô muito feliz de fazer esse vídeo, que é um vídeo que eu já queria fazer tem bastante tempo. Eu li pela primeira vez Duna em 2022, foi meu livro favorito do ano, e desde então eu sempre pensei em fazer um vídeo sobre o livro. No caso, esse vídeo é sobre o filme, sobre a primeira parte, é um vídeo com spoilers, que o meu objetivo aqui é relembrar tudo o que acontece no primeiro filme. Se eu esquecer alguma coisa, por favor deixa aqui embaixo, me corrijam se eu falar alguma besteira. Se eu esquecer algum ponto importante, podem deixar aqui embaixo. Mas eu reassisti o filme bem recentemente, tem 2 semanas, assisti pela primeira vez Duna parte 1 em 2022, assisti com meu pai, gostei bastante, assisti em casa. Daí depois eu reassisti em casa e eu gostei, mas eu achei que parecia que perdeu um pouco pra mim. Porque eu acabei assistindo com a minha prima dormiu meio que o filme inteiro, boa parte do filme. Eu fiquei, será que o filme não é tão interessante assim quanto eu achei? Eu tinha gostado do livro, já tinha lido o livro, mas eu fiquei pensando, talvez a adaptação não seja tudo isso. E recentemente eu reassisti o filme, mas dessa vez no cinema, e foi muito bom. Eu reassisti no IMAX, e a experiência de reassistir numa tela grande com som bom faz muita diferença. Pra mim, enriqueceu muito a experiência do filme, apesar de eu achar que o som tava um pouquinho mais alto do que eu gostaria, em alguns momentos tava um pouco incomodativo, mas a experiência como um todo foi muito boa e me deixou muito animado pra assistir a segunda parte, que quando esse vídeo sair, a segunda parte já vai ter sido lançada. Eu vou colocar esse vídeo provavelmente na segunda-feira, que vai ser o mesmo dia que eu vou assistir a segunda parte, se tudo der certo. Pra mim, Duna tem muitos pontos importantes, tem muitos pontos interessantes, não é assim uma obra de ficção científica tão famosa à toa, e eu acho que ela é muito relevante, tem pontos que levanta que são muito interessantes até hoje. A primeira parte do filme, tem gente que assim adora, tem gente que detesta. Eu sou do time que gosta muito do filme e acho que o filme é muito bom. Poderia talvez ter um ritmozinho levemente melhor na terceira parte do filme, mas aquilo ali não me incomoda muito. É uma coisa que eu ainda assim gosto, e eu acho que é um filme muito bem feito, é um filme muito bonito, tem atuações muito boas. E os comentários que eu vi em relação à segunda parte do filme são muito positivos, aparentemente é um filme muito bem feito, muito bonito. Eu dei uma olhada nos trailers, eu sei toda a história, obviamente, mas assim, assistindo o filme, eles podem fazer modificações e provavelmente vão ter feito, porque é um livro muito difícil de adaptar da maneira como ele tá feito. Então deve ter personagens que eles acabaram retirando na segunda parte, ou que eles acabaram substituindo, tipo na primeira parte, o Dr. Keynes, eu acho que é assim que fala, o planetólogo, é um homem no livro e no filme é uma mulher, e eu acho que ficou interessante com aquela mulher, eu acho que ela faz muito bem. O objetivo hoje não é falar sobre as diferenças entre filme, parte 1 e livro. O objetivo é só falar sobre o filme, e pra começar vamos falar sobre alguns dos personagens. A gente tem o Paul, que ele é o herdeiro do trono, a família dele, eles são tipo donos de um ducado, digamos assim, não é bem isso, mas é quase como se eles fossem uma nação feudal e o pai dele fosse o senhor de um feudo. Ele é o único herdeiro, a mãe do Paul é a Lady Jessica e ela faz parte de uma ordem religiosa que, além de ser uma ordem religiosa, digamos assim, é uma ordem que faz uma espécie de manipulação genética nas pessoas. Não que elas manipulem geneticamente ninguém, mas o objetivo delas é o quê? É sempre ter filhas e um dia vai nascer um homem que seria a versão masculina delas, que pudesse ser uma espécie de um salvador pra eles. O que ela acaba fazendo é que ela tem um homem, mesmo contra as leis, e o marido dela, que não é marido porque eles não são casados legalmente, ele sempre tem ela como uma amante, né? Porque o contexto político do Império faz com que o fato dele ser solteiro seja importante pra negociações políticas. Ele pode ter um bom casamento oficial, por mais que a mulher dele sempre seja a Jessica, e ele nunca casa com ninguém, e ele nunca tem outra mulher. A Jessica realmente é a única mulher que ele tem na vida dele. Eles moram num planeta chamado Caladan, e o Imperador faz com que eles vão pra outro planeta, que o nome é Arrakis, ou Duna, que é o nome do filme, que é o apelido desse planeta. É um planeta desértico, mas extremamente importante pra economia desse império, porque eles têm uma coisa lá chamada especiaria. A especiaria é uma coisa que ajuda eles a fazerem a viagem intergaláctica, que expande a inteligência do humano, digamos assim, que faz com que eles consigam se desenvolver mais plenamente. A maior parte das pessoas não consegue chegar em tanto, o máximo que eles ficam é viciados realmente nessa especiaria, porque é como se fosse uma droga, e as pessoas que moram nesse planeta, os nativos do planeta, eles se chamam Fremen, e eles são uma população que, assim, todo mundo considera eles como se fosse nada. O planeta de Arrakis, ou Duna, ele tá sendo mantido como um feudo pela família dos Harkonnen por 80 anos, e eles são uma família, assim, bem complicada, uma família que não tá nem aí com nada. O Luke Leto vai ser mandado pra lá pra substituir ele, que tem um governo muito mais tranquilo e pessoas de confiança no governo dele. O Barão Harkonnen, ele não tem descendentes diretos, né, que é o antigo dono do feudo, mas ele tem alguns sobrinhos que ajudam ele no governo de Duna. Eles vão ser movidos para outro planeta, Luke Leto chega lá, ele, sua família e toda a sua comitiva. Entre eles têm alguns personagens importantes. Eles têm o Hawat, que ele é o quê? Ele é um Mentat. O Mentat é como se fosse um computador humano, uma pessoa que tem capacidade de fazer cálculos de probabilidade. Ele não prevê o futuro, ele vê coisas que estão acontecendo hoje, e com isso, com essas informações, ele consegue chegar a previsões do que pode acontecer, porque nessa sociedade futurística desse império, eles não têm mais computadores, não têm máquinas, nada que imite o ser humano. Então algumas pessoas são treinadas pra virar esse tipo de pessoa, que é um Mentat. Ele tem um Mentat dele, que é o Hawat, que é uma pessoa importante. Eles também têm o Duncan Idaho, que é um personagem bastante importante na história, e que no filme ele aparece bastante, mas eu acho que ele poderia aparecer um pouco mais. E por último tem o Gurney Halleck, que é como se ele fosse um mestre de armas e tudo mais, é tipo um assassino profissional, que uma das responsabilidades dele é treinar os exércitos do Duque. Todos eles são homens de confiança pra ele, e o Hawat, que é esse Mentat, ele sabe que vai ter alguém que vai trair
atrair eles. Todos eles sabem que aquilo ali é uma armadilha, que provavelmente vai acontecer coisas, eles pensam em fugir, mas eles acabam aceitando e eles vão pra Duna, mas eles sabem que ali não tem coisa boa, porque estão oferecendo pra eles um planeta que é tão importante economicamente pro Império, que é basicamente responsável pela existência do Império, porque assim eles conseguem fazer as viagens intergalácticas. Ele sabe que ali tem algum problema, que com certeza não é tão simples quanto parece. Quando eles chegam lá, eles já percebem coisas estranhas em relação ao maquinário. O maquinário que deixam pra eles é péssimo. Eles já sabiam disso, mas logo que eles chegam, você acaba vendo que a vida lá é muito complicada. O que acontece? A água basicamente não existe. Os locais do planeta, os Fremen, eles utilizam roupas que são bem grudadas no corpo, que tampa quase o corpo inteiro. Fica basicamente só os olhos de fora, que são os trajes estiladores. Essas roupas são responsáveis por reciclar a umidade que sai do seu corpo, tipo suor, baba, qualquer coisa, urina. E daí depois essa água é tipo reaproveitada e você consome essa água de volta, porque é um planeta que você basicamente tá no meio do deserto, não tem água. Então eles precisam de toda a água que eles puderem, inclusive da água que sai do corpo deles. E acompanhando a história você vê que o que é importante pra esse povo, e muito importante, é água. Você pode ser rico do jeito que você for, mas se você não tiver água, a sua riqueza não vale nada. A riqueza que você tem nesse planeta é a água. Logo que eles chegam lá, o Paul ele sofre uma espécie de um atentado contra a vida dele, uma pessoa que ficou escondida dentro da casa deles, guia lá uma arminha e tudo mais, um negócio, um bichinho, pra poder matar ele. Não mata assim por pouco, ele basicamente é assim, tá quase pra morrer, com o negócio quase atingindo ele, e ele consegue segurar o negócio. E depois disso, eles começam a perceber que mesmo que os Harkonnen não consigam matar ele de uma forma direta, talvez o planeta mate eles. Porque o que eles deixaram de maquinário é praticamente uma sucata, que eles vão ter grandes dificuldades de ter os lucros que os Harkonnen tinham no planeta, e que vai ser bastante complicado. Eles têm um médico da família também, que é importante na história, que se chama Dr. Yue. Eles não desconfiam desse homem como se ele fosse uma pessoa que poderia atentar contra a vida deles, nem nada. Ele tem um negócio que ele passou pra virar esse médico, que ele é basicamente incorruptível. Então eles nunca desconfiam deles. Eles desconfiam da Lady Jessica, que poderia ser uma traíra. Eles desconfiam de qualquer outra pessoa que trabalhe com eles. Eles desconfiam de pessoas que estão ali de locais, mas eles não desconfiam desse homem, e é exatamente a pessoa que eles deveriam desconfiar. Por quê? Porque os Harkonnen pegaram a mulher desse cara, e por causa disso esse homem basicamente conseguiu tirar a capacidade que ele tinha de não ser corrompido, então ele se torna uma presa dos Harkonnen e ele entrega a família. De uma forma muito simples. Depois de algumas semanas ou meses que eles estão lá, eu acredito que sejam semanas, já não lembro muito bem como é que eles tratam isso no filme, mas depois de algum tempo que eles já estão em Duna, esse médico, ele dá um remedinho pro Paul dormir, ele dá um remedinho pra Lady Jessica dormir, porque eles não estão muito bem. Ele faz com que as barreiras de proteção da casa, né, sejam baixadas, e da cidade, porque a cidade é basicamente protegida por um escudo, e ele permite a entrada dos Harkonnen na casa. Como é que ele entrega o Duque pra eles? É de uma forma muito simples. Ele não mata o Duque, ele substitui um dente dele por um dente falso, que quando o Duque pressionar ele, ele vai soltar um veneno, porque o objetivo dele é o quê? Ele sabe que talvez ele esteja sendo enganado e que a mulher dele não vai estar viva. Entregando o Duque, ele não vai receber a esposa dele de volta, mas ele também não vai perder a oportunidade dele de fazer alguma coisa com o Barão. Então ele instala esse dente, que ele fica bem assim, com certeza na hora que ele pegar o Duque, né, na hora que o Barão Harkonnen pegar o Duque, ele vai chegar perto dele. Então talvez ele ainda consiga matar o Barão. O Barão cata o Duque, mata o Dr. Yue, a esposa dele não tá viva, ele já matou faz muito tempo, mata o Dr. Yue. O Duque quase consegue matar ele com o dente, porque ele pressiona o dente, né, ele não tá mais conseguindo falar, tá muito mal, mas ele consegue pressionar o dente. Todo mundo que tá na sala morre, menos o Barão. E um dos personagens importantes que morre na primeira parte, e que morre ali, é o Peter, que ele é o mentate do Barão Harkonnen. E eu acredito que isso seja uma informação importante pra segunda parte. No livro isso é explorado. Não sei se isso vai ser explorado ou não no filme, mas é uma informação importante de ter, porque os mentates são importantes para as casas maiores, e se eu não me engano, todos os líderes das casas maiores sempre têm um mentate à disposição deles. Morrendo o Peter, provavelmente ele vai arrumar um outro. Então é importante que a gente lembre disso pra segunda parte do filme. A população local, obviamente, que eles já têm essa percepção de que o Paul poderia ser essa pessoa, de que poderia ser esse escolhido deles, mas assim, o Paul, ele sabe que ele não poderia, ou ele acha que ele não poderia. Ele tem muitas dúvidas em relação a isso, porque por mais que a mãe dele não pudesse ter um homem, não quer dizer que pelo fato dela ter tido um homem, ele seja esse garoto, mas ele é treinado em outras coisas que as Bene Gesserits têm. Ele sabe, por exemplo, utilizar a voz, que fazendo isso, ao ouvir uma pessoa e captar alguns dos gestos dela, tipo, observar um pouco uma pessoa, por meio da voz ele já conseguiria controlar essa pessoa, que é uma coisa que as Bene Gesserits sabem fazer e ele tá aprendendo a fazer. Ele sabe observar muito bem a maneira das pessoas e chegar a conclusões sobre as ações delas, então isso é bastante importante pra história e pra forma como vai se desenrolando. Catam o Paul e a mãe dele, enfiam numa nave e vão largar eles no meio do deserto. Por quê? Porque no deserto de Duna tem aqueles vermes gigantescos que se chamam vermes de areia, e eles vão largar eles lá porque um verme de areia com certeza vai comer eles. Se não comer, eles vão morrer de fome, vão morrer de sede. O deserto é implacável, com certeza eles não vão ficar vivos. Eles conseguem se libertar da nave, conseguem matar as pessoas por causa da voz, e eles vão pro deserto. Lá eles conseguem encontrar o Duncan Idaho, que não morreu, que é uma pessoa importante pro pai dele, que é importante pra eles e que acaba ajudando eles. E o planetólogo leva eles pra um lugar que se chama Estação Ecológica, que é uma coisas que eles tinham espalhadas pelo planeta quando o planeta foi, assim, descoberto, né? O objetivo inicial era fazer com que o planeta se tornasse habitável e que as pessoas pudessem ter uma vida tranquila, mas quando
quando eles descobriram a especiaria, eles largaram essa ideia, então as estações se tornaram lugares abandonados. O planetólogo, que é o juiz da transição e que é um funcionário do imperador, mesmo ele tendo uma função muito neutra, ou deveria ter essa função muito neutra, ele acaba ajudando o Paul e a mãe dele, cata eles, leva eles pra esse lugar, só que os exércitos dos Harkonnen que entraram no planeta conseguem encontrar eles. E os exércitos dos Harkonnen não estão sozinhos. Por quê? Porque o imperador, ele mandou inicialmente os exércitos pra lá, permitiu que isso acontecesse, trocou o Duque Leto de planeta e permitiu que os Harkonnen atacassem os exércitos dele e matassem a família, porque ele se sentiu um pouco ameaçado. Os funcionários do Duque, entre eles o Gurney Halleck e o Thufir Hawat e o Duncan Idaho, eles eram pessoas muito importantes e muito habilidosas com armas. Então eles conseguiram treinar um exército que era tão bom ou melhor do que o exército do imperador. E ao ele se sentir ameaçado, o que ele fez? Ele mandou eles para esse planeta e permitiu que os Harkonnen matassem a família, porque ele não queria ter a possibilidade de que no futuro do Leto talvez, me deu na telha, vamos tentar virar o imperador, vamos tentar chegar no governo. Então para que isso não acontecesse, ele permitiu que os Harkonnen atacassem eles e mandou exércitos dele junto, mas disfarçados de Harkonnen, para que as outras famílias maiores não soubessem. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai se desenvolver talvez na parte 2, sobre como realmente tinha exércitos infiltrados. Isso já se desenvolveu um pouco na parte 1, é um tópico falado no filme, mas acho que vai talvez se alongar um pouco na parte 2, e eles vão tocar novamente nesse ponto de que existiam exércitos infiltrados do imperador dentro dos exércitos dos Harkonnen. Eles chegam lá nessa estação, a estação é atacada, o Duncan Idaho morre e eles conseguem escapar num helicóptero, ele e a mãe dele, só o Paul e a mãe. A doutora Keynes, ela vai por outro caminho, ela vai fazer outra coisa, só que os exércitos encontram ela, matam ela, então assim, morreu, não tem mais ela não vai poder mais ajudar eles, e era uma ajuda importante, e eles estão os dois dentro de um tóptero, que é basicamente um helicóptero, é como se fosse uma libélula gigante, mas eles chamam de tóptero no filme e no livro também. Eles vão parar dentro de uma tempestade, e nessa tempestade, essa tempestade deve matar todo mundo, corta o metal, é tipo uma tempestade louquíssima de areia, de ventos assim, sei lá, 700 km por hora, umas loucuras desse tipo, e que todo mundo tem certeza, eles se enfiaram ali, morreram, então os Harkonnen já ficam tipo, que bom, morreram, conseguimos, matamos todo mundo, o imperador acha que eles morreram, todo mundo acha que eles morreram, mas eles não morrem. E isso já é basicamente a parte final do filme. O que acontece depois disso é que eles conseguem pousar, eles conseguem encontrar alguns Fremen, e o Paul, ele tem uma batalha com outro Fremen. Porque que acontece? Os Fremen, eles têm uma tradição muito própria, que quando eles desafiam a pessoa não basta ela ganhar, não basta eu, tipo, te derrubar no chão, bater em você tá derrotado. Não é tipo, sei lá, MMA. Quando eles desafiam alguém, a pessoa que perde, a pessoa morre. Então o Paul, ele é obrigado a matar esse homem que se chama Jamis, e eles são aceitos nesse grupo dos Fremen, que tem um homem por líder chamado Stilgar, que aparece no início do filme, ele é apresentado pro pai do Paul, então ele já conhece o Paul, ele sabe quem ele é, já ouviu falar dele, já teve algum contato com ele, e nós, como telespectadores, também já sabemos quem ele é. São personagens que vão ser muito importantes na parte 2, o Paul, o Stilgar, a Lady Jessica, ela é extremamente importante, eu tenho certeza que no filme vai ser também, porque no livro ela é muito importante. O Stilgar, ele tem uma sobrinha chamada Shani, que aparece logo assim nesse pedacinho, durante uns 5 minutos ou 10 de filme, na parte final da parte 1, e que vai ser muito importante pra parte 2, que é interpretada pela Zendaya, e o filme acaba basicamente assim, ele mata esse homem e eles vão andando pelo deserto, indo pra um lugar que eles chamam de Sitch, que é tipo uma aldeia, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eles estão indo pra esse lugar que é o lugar que esses Fremen moram, e o filme acaba assim. Então assim, é um jeito meio anticlimático, poderia talvez ter um final assim mais interessante, mas acho que é um corte bem bom pra fazer, porque é exatamente a parte quando ele é introduzido entre os Fremen. Você vê que é uma cultura muito diferente, que a morte acontece, a água é muito importante, tanto que eles vão levar o corpo dessa pessoa pra utilizar a água do corpo, a pessoa não é enterrada do jeito que ela morre. Se eu não me engano, eles falam uma frase que é mais ou menos isso, que a água é da tribo e o corpo é da pessoa. Então eles vão enterrar o corpo, mas a água que o corpo tem, eles vão ficar com aquela água. Temas que eu espero que a segunda parte toque, que eu acho que vão ser interessantes, seriam o quê? Eu acredito que eles vão ter mais explicações sobre os Fremen, porque a gente não tem muito contexto, ou não sabe tanto deles na parte 1, mas acho que eles vão colocar na parte 2 muito mais. A parte sobre as Bene Gesserits, sobre a religião, e sobre a forma como a manipulação delas acontece, eu acho que vai ter uma boa explicação disso. Eu acredito que uma melhor explicação sobre o funcionamento do Império seria muito bem-vinda, e eu acho que virá, porque eu acho que a primeira parte não aprofunda muito bem como o Império funciona e o porquê que isso aconteceu, porquê que eles atacaram. Eu sei desse porquê dos exércitos por causa do livro, mas o filme ele não trata isso, ou pelo menos não deixa tão claro. E por fim, religião e política, que eu acho que vão ser os grandes pontos da parte 2. Eu tô bem animado pra parte 2, eu acho que vai ser um filme muito bom. Eu não sou muito de filmes e assim, raramente vou ao cinema, mas esse eu vou assistir no cinema, e se eu gostar bastante, com certeza eu vou reassistir no cinema. Eu acho que um ponto importante de colocar é que o Paul, ele não é exatamente um herói, ele não é tipo o Harry Potter, por mais que ele seja o avatar principal desse mundo, né, a pessoa que a gente vai acompanhar, ele não é um herói e ele não é um vilão, ele tem suas motivações e em muitos momentos ele utiliza muito da razão, porque ele é treinado pra isso, e das coisas, das armas que eles têm, né, porque eles têm que sobreviver, esse é o grande objetivo deles, e em muitos momentos ele fica bastante preocupado com o futuro, porque o que ele vê no futuro, por causa dos treinamentos que a mãe dele deu pra ele, e pela possibilidade dele realmente ser esse Messias, é que
que vai acontecer uma grande guerra interplanetária, né, pelo Império inteiro por causa do nome dele. E ele tem muito medo de que isso aconteça, que o estandarte da família dele seja erguido como uma bandeira de guerra e que o nome dele seja usado para uma guerra santa. Então ele tem medo que isso aconteça. E isso com certeza vai ser muito explorado na segunda parte sobre as possibilidades. Se vocês assistiram a parte 1 e vocês gostaram, deixem aqui embaixo quais são as opiniões de vocês sobre a parte 2, se vocês já assistiram, se vocês já leram. Se vocês nunca leram, acho que é uma excelente leitura. Eu tô fazendo a releitura, eu tô bem no finalzinho. E eu acho que é um livro muito bem feito, um livro muito bom. E a edição da Aleph tá muito bonita. Eu acho que vale muito a pena se vocês quiserem comprar numa edição bonita, que acho que é a única que tem no mercado. Mas se vocês quiserem, uma edição muito boa, eu vou deixar o link aqui embaixo. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão e o preço não muda nada pra vocês. Eu espero que a segunda parte do filme seja boa pra vocês e pra mim também. E até o vídeo da semana que vem.